Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, em Isaías, capítulo 39. Hoje uma mensagem um pouco diferente, por assim dizer, mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Quem crê que Deus vai continuar falando aos nossos corações? Quem está pronto para ouvir a voz de Deus mais uma vez aí? Porque Ele já está falando, né, irmão? Ele já está falando. Isaías 39, verso 1 até o verso 6. Isaías 39, do 1 ao 6, diz assim: Naquela época, Merodach Baladã, ó que nome bonito aí, ó. Quem tem filho para nascer, está sem inspiração para nome? Merodach Baladã. Filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porquanto ficara sabendo da sua enfermidade e da sua magnífica recuperação. Ezequias alegrou-se com isso e mostrou aos mensageiros a sua casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, as especiarias raras, bem como todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Nada houve de valor em sua casa real, ou em todo o seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi a Ezequias e questionou: o que disseram estes homens? E de onde vieram ter contigo? Ao que Ezequias lhe respondeu: ora, eles vieram de uma terra distante, da Babilônia, para visitar-me. Diante disso o profeta indagou: o que eles viram em teu palácio? E Ezequias explicou: viram tudo o que existe na minha casa real. Não há nada em meus tesouros que eu não tenha apresentado. Verso 5. Então Isaías declarou ao rei Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Verso 6. Dias se aproximarão em que tudo que há no teu palácio e o que os teus antepassados entesouraram até esse dia será levado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. O tema da mensagem de hoje é tesouros guardados. Você pode repetir comigo? Diga: tesouros guardados. Amado, tudo que tem valor a gente costuma guardar bem, sim ou não? Por isso que hoje em dia uma coisa que inventaram, não sei quantos anos, não pesquisei, mas há muito tempo, com certeza, obrigado pela arte, ficou muito bonita. Há muito tempo atrás inventaram um negócio chamado banco. E é uma bênção, né, irmão? Porque banco faz com que a gente não precise ficar guardando as coisas no colchão mais como antigamente, né? Não precise mais ficar guardando as coisas dentro de uma carteira, dentro de caixinhas de papelão, dentro de caixa de sapato, dentro de casa e assim por diante. Então, e hoje em dia ainda com o Pix facilitou mais ainda, porque a gente não precisa nem ficar carregando dinheiro mais tanto, né? Hoje a gente carrega muito cartão e até o próprio celular hoje em dia faz pagamento. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tesouro ele serve para ser guardado. Alguns textos da Bíblia vão deixar isso mais claro, o próprio Cristo Jesus vai nos ensinar isso, mas em Provérbios 4:23 vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E Jesus em Mateus 6:21 vai dizer: porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, falando um pouco sobre isso, eu quero que a gente nessa noite pense um pouquinho sobre quais são os tesouros que nós temos deixado expostos. Quais são os tesouros que nós não temos guardado como deveríamos guardar? E aqui agora eu não estou falando apenas de dinheiro. Eu não estou falando apenas de questões financeiras. Mas você sabe de quem sabe, você sabe com certeza de valores que estão na sua mente e no seu coração agora, que são importantes para você, que são como tesouros para a sua vida. Tua família, tua casa, teu negócio, tua empresa, tua saúde e coisas assim por diante. E que infelizmente muitas pessoas têm negligenciado o cuidado para com esses tesouros. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então feche os seus olhos por mais um instante, vamos orar e nós daremos continuidade a essa palavra. Pai, fala conosco, ensina-nos, exorta-nos, admoesta-nos na tua palavra, pois a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é verdade. A tua palavra é, como disse o próprio Cristo, guarda-os, Senhor, em santidade, guarda-os na sua palavra, pois a sua palavra é a verdade.
E também nós temos a certeza, como diz em Hebreus, que a tua palavra ela é afiada. Ela é mais afiada do que qualquer espada. Então, Senhor, nós pedimos que essa palavra, sendo ministrada aos nossos corações, possa gerar transformação em nós. Pai, nós não somos perfeitos e por isso precisamos da tua palavra para sermos aperfeiçoados. Nós não somos como deveríamos ser, mas nós estamos caminhando em direção àquilo que o Senhor quer nos tornar. E nós só nos tornaremos essa pessoa que o Senhor deseja que sejamos a partir da Tua Palavra, de meditarmos na Tua Palavra, de ouvirmos ela e de colocarmos ela em prática. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor mais uma vez manifeste a Tua graça como já tem manifestado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te agradecemos e todos digam... Quero falar um pouquinho sobre esse contexto, porque eu sei que para muitos esse texto pode ser um texto um pouco diferente do que você está habituado à leitura. Isaías, eu sei que é um livro um pouco mais extenso, de um profeta, um dos maiores profetas, né, que tem mais escritos. Então, eu sei que muita gente não tem o hábito da leitura, em especial do profeta Isaías, até porque ele faz ali várias profecias. Ele é um profeta messiânico, mas ele também é um profeta do seu tempo. Então, Isaías é um livro bastante peculiar e bastante interessante. Fica, inclusive, a dica de leitura. Mas para que você possa se contextualizar, caso você não esteja, eu quero falar um pouquinho primeiro sobre esse rei chamado Ezequias. Quem é Ezequias? Ezequias, como sempre, em genealogias, é filho de rei. E quando Ezequias assume o trono, ele assume o trono de alguém que não tinha feito a vontade de Deus, alguém que não tinha feito o que Deus gostaria que fosse feito. É alguém que estava distante da vontade de Deus, pelo contrário, levantou postes ídolos, pelo contrário, foi deformando e definhando a adoração no templo. E quando Ezequias se levanta para reinar, uma das primeiras coisas que esse rei faz é justamente restaurar a adoração no templo. Para isso, vamos ler. Hoje vai ser um pouco mais estilo escola bíblica hoje, mas vamos ler comigo, acompanhe comigo, 2 Crônicas. Se puder, coloca para mim no painel. 2º livro de Crônicas, capítulo 29, versos 1 ao 3. 2 Crônicas, 29, versos 1 ao 3, vai dizer assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Verso 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Não é literalmente Davi o pai de Ezequias, tá? Mas é apenas uma expressão. Quando alguém fazia o que era reto diante de Deus, era comparado a Davi, ao reinado de Davi. Então eram ditos assim, é filho de Davi, mas não literalmente. Continuando a leitura. No primeiro ano do seu reinado, diga comigo, no primeiro ano do seu reinado. Olha, mais ainda, não precisa repetir, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então a primeira coisa que Ezequias, ao assumir o trono, decidiu fazer é reparar as portas do templo. Reparar as portas da casa do Senhor, é restaurar a adoração dentro da casa do Senhor, porque ela não estava sendo oferecida da maneira correta. O que mais que Ezequias fez? Versos 15 ao 17, desse mesmo capítulo. Verso 15 diz assim: Congregaram a seus irmãos, santificaram-se, e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. Verso 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram e levaram para fora ao ribeiro de Cedron, até o verso 17. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do mês, no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Diga assim comigo, em 16 dias, o rei Ezequias restaurou a casa do Senhor. Irmão, olha que lindo isso, pastor Felipe. Olha que lindo isso, amado. Olha que lindo, alguém que tem o temor do Senhor, é alguém que percebeu. A casa do Senhor não está sendo tratada como deve. Alguém que assumiu o trono em Israel, assumiu o trono em Judá e percebeu, a gente precisa restaurar a primeira coisa. No primeiro ano, no primeiro mês, precisamos restaurar a casa do Senhor. Precisamos restaurar o lugar de adoração. Para isso ele restaurou as portas. Para isso ele pediu para que os sacerdotes e levitas tirassem tudo que era impuro daquele lugar. Ou seja, tinham oferendas a outros deuses, tinham postes ídolos dentro da casa de Deus. Ele foi limpando tudo, ele foi lavando tudo, ele foi arrumando tudo.
Em 16 dias ele restaurou a adoração na casa do Senhor. Quem me entendeu, diga amém. Mas Ezequias não fez só isso. Vamos agora para o capítulo 30, versos 1 ao 3. Segundo Crônicas, capítulo 30, versos 1 ao 3, diz assim. Segundo Crônicas 30, verso 1. Obrigado. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros a todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar, para celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Agora sim, verso 2. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. E verso 3. Porquanto não a puderam celebrar no tempo devido, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Então agora o que Ezequias vai fazer, além de restaurar a adoração, além de restaurar o altar, além de restaurar a casa do Senhor? Agora ele vai restaurar uma festa muito tradicional do povo judeu e importantíssima, que é a festa da Páscoa. Então aqui em Israel, em Jerusalém, em Judá, já não se celebrava mais a Páscoa, por causa do rei anterior, por causa dos reis anteriores. Foi-se estagnado, foi-se paralisado a festa da Páscoa em Jerusalém, para o povo. Mas Ezequias restaura a casa e agora restaura a Páscoa, que é o lembrete de que ele nos tirou do cativeiro egípcio. A Páscoa até então, antes de Jesus Cristo, era celebrado matando o cordeiro e se lembrando, através do sangue, através dos pães ázimos, através da carne do cordeiro, era lembrado, nós saímos do cativeiro egípcio e estamos agora livres, por causa que o Senhor nos livrou. Quem pode agradecer a Deus porque você foi livre através de Jesus Cristo? Quem pode celebrar que nós somos livres através dele, através da obra dele? É a Páscoa do Senhor, eles voltaram a celebrar, mas não somente isso. Olha agora o verso 26 comigo, capítulo 30 de 2 Crônicas, verso 26. Diz assim: houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Verso 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Sabe o que agora Ezequias está fazendo? Através da restauração do templo, através da restauração da Páscoa, da festa ao Senhor, é restaurado também a alegria em Jerusalém, é também restaurada a alegria na nação. Então Ezequias, ele restaura a casa do Senhor, ele restaura as festas ao Senhor e a alegria volta. Porque todo mundo que está diante de Deus, está bem com Deus, a alegria tem, a alegria volta, a alegria chega, a alegria é restaurada. Tem muita gente dizendo assim, está faltando alegria em casa, porque está faltando restauração de altar. Onde tem altar restaurado tem alegria. Aí agora eu quero que você repita assim comigo, diga: o rei Ezequias estava indo muito bem. Bom, ele estava indo bem, irmão. Ele começou muito bem. Primeiro ano, saiu fazendo tudo que precisava fazer. Restaurando, reconstruindo, reedificando. Mas ainda não é tudo. Agora, leia comigo Isaías, volta para Isaías comigo, capítulo 38. Uma história também bastante conhecida. Isaías 38, verso 1 em diante, onde vai falar que esse mesmo rei, Ezequias, agora é acometido de uma grande enfermidade. Olha o texto. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz o Senhor, põe a tua ordem em casa, porquanto vais morrer. Ô Jesus, tem misericórdia, né? Não te recuperarás dessa doença. Ô irmão, é bom ouvir a voz de Deus, sim ou não? É bom ouvir a direção de Deus, sim ou não? Mas se a direção de Deus fosse essa, não seria fácil não, né, irmão? Imagine Deus falando através do profeta: prepara a tua casa, põe tua casa em ordem, porque você não vai passar dessa, você vai morrer. É essa a notícia que Ezequias recebe. Mas olha o verso 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade, coração e sincera devoção, e tendo realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou muito,
chorou com grande pesar. Olha o verso 4. Contudo veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Vai, comunica a Ezequias. Eis que a palavra do Senhor, o Deus dos teus antepassados, ou do teu antepassado Davi, ouvi, pois, a tua oração e observei o teu lamento e as tuas lágrimas e acrescentarei 15 anos à sua vida. Ô irmão, olha o milagre que esse homem está vivendo. Um homem que restaura tudo e agora é um homem que é restaurado. Porque todo mundo que trabalha para o Senhor, Deus trabalha para ele. Porque todo mundo que restaura a obra do Senhor, Deus restaura a sua vida. Porque todo mundo que dedica ao Senhor a sua vida e a sua integridade, também recebe do Senhor respostas que outros não receberiam. Mas diante disso, e antes da gente dar continuidade, olha que interessante, essa doença incurável que surge na vida de Ezequias, e a notícia de que a sua vida chegaria-se ao fim. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida, uma brincadeira rápida, se assim eu posso dizer aqui. Quem gostaria de acordar amanhã, não sei, o horário que normalmente você acorda, 6, 7 da manhã, 7h30, não sei o horário que você tem costume e hábito de levantar. E aí quando você se levantasse pela manhã, vibrasse o seu celular, notificação, e aí a hora que você abre o seu celular, notificação, você vai abrir assim, acabou de chegar um Pix de 100 mil reais na sua conta. Quem gostaria, amanhã cedo? É incrível que tem gente que não levantou a mão ainda, irmão. Não, isso aqui não é profético, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, em nome de Jesus, Deus está me revelando. Não, é uma brincadeira. Mas tem gente que nem para ganhar 100 mil reais não levanta a mão, né? Vamos lá, se eu melhorasse isso um pouco agora, se eu falasse para você, quem gostaria de receber um Pix, uma notificação amanhã de um Pix de R$1 milhão na conta? Levanta a mão. Agora... Tá. Agora, deixa eu te fazer essa pergunta. Irmão, é só uma brincadeira, tá? Por favor, ninguém leve isso aqui como consideração, não é heresia. Se fosse Deus que te enviasse esse Pix, pela maneira dele, do jeito dele. Mas, todavia, esse Pix de Deus viria com uma possibilidade. Na verdade, ele te perguntaria hoje, se você aceitaria esse Pix para amanhã. O porém de Deus seria, eu te dou esse 1 milhão amanhã na conta. Mas na terça-feira eu te recolho. Então na segunda-feira você tem 1 milhão na conta, mas terça-feira acabou sua vida. Quem gostaria de receber esse Pix na segunda-feira? Quem aceitaria essa proposta de Deus? Não levantaram a mão? Cadê todo mundo que queria 1 milhão, alemão? Tá, e se eu melhorasse isso? Se Deus falasse 5 milhões, alguém trocaria sua vida na terça-feira? Segundo, irmão, você tem 50 milhões na conta. Desculpa, 5? Pode ser 50 também, ninguém vai levantar a mão. Ninguém. Isso quer dizer então, presta atenção. Isso quer dizer então que a tua vida vale mais do que 5 milhões? Isso quer dizer então que a tua saúde vale mais do que 10 milhões? Sim? Então por que amanhã a gente pode levantar desanimado? Se a nossa vida vale mais do que ter 20 milhões na conta? Então por que na segunda-feira muitas das vezes a gente levanta dizendo assim, dia, por que acordei, Você não está dizendo que você não trocaria a tua vida por 20 milhões, irmão? Isso quer dizer que amanhã ao nos levantarmos a gente tem que levantar a mão para o céu e dizer, obrigado porque o maior presente que eu poderia receber o Senhor me deu, é a vida. É a vida, é estar vivo, é acordar mais um dia. Nem 20 milhões substituiria a minha vida. É isso, irmão. E é o que Ezequias entendeu, eu sou rei, eu já fiz muita coisa. Eu já conquistei muita coisa, mas a notícia veio dizendo que eu vou ser recolhido. Eu preciso orar. Eu preciso buscar uma resposta de Deus. Eu quero que Deus mude essa sentença. E se porventura tem alguém entre nós que recebeu uma sentença de doença, de uma cura, uma doença incurável, uma sentença de que os teus dias estão contados, eu creio num Deus que pode mudar sentenças, irmão. Eu creio num Deus que muda sentenças. Você que está em casa nos assistindo nessa noite, eu creio num Deus que muda sentenças. Creia que o teu Deus e o meu Deus têm poder para virar uma chave e mudar a nossa sentença. Ezequias já estava com o seu fim decretado, mas uma oração deu a ele mais 15 anos de vida. Eu creio num Deus que pode fazer. Quem crê num Deus que pode fazer? Irmão, agora ele vai se tornar um milagre. Diga assim comigo, Ezequias se tornou um milagre. Irmão, que história linda até aqui, não é? Um homem que restaura o templo, um homem que restaura as festas, um homem que tem a restauração da alegria
para o povo, para a nação. Um homem agora que mesmo vindo uma doença incurável, até alguns acreditam que era um câncer, que para a época era incurável, um tumor incurável, mas de repente por essa oração Deus transforma a vida de Ezequias, cura Ezequias por completo. E aí nós voltamos para o texto inicial. Por quê? Porque estava tudo dando muito certo, Ezequias estava fazendo tudo certinho. Mas aí no capítulo 39 vai dizer que naquela época, ou seja, depois da cura, depois que Ezequias se tornou um milagre, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente. Diga comigo, um presente. Sabe o que fez com que Ezequias começasse a declinar? Um presente. Um homem que tinha tudo para se tornar um dos maiores reis de Israel. E não deixou de ser por isso, mas não terminou bem. Foi um homem que não terminou da melhor maneira como poderia, por causa de um presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito cristão, tem muitos de nós que já aprendemos a lidar com a luta do dia a dia, mas a gente não aprendeu a lidar com os presentes. É gente que quando vem uma crise, quando vem uma angústia, quando vem uma depressão, quando vem uma escassez, quando vem uma doença, ele se aproxima mais de Deus, ele fica bem, ele vem mais para a igreja, ele jejua mais, ele se consagra mais. Então ele aprendeu a lidar com um tempo difícil. O problema é lidar com um tempo bom. Que quando está tudo bem, está todo mundo com saúde, ele some da igreja. É gente que quando está todo mundo bem, está tudo certo, aí ele fala assim, eu acho que eu não preciso mais tanto assim orar, eu acho que eu não preciso mais tanto assim ler a Bíblia, está tudo bem. É gente que, quando tem pessoas acusando, tem pessoas dizendo mentiras, quando tem pessoas caluniando, difamando, ele consegue força do seu interior para dizer, não, eu vou provar que eu não sou assim, o tempo vai provar todas as coisas, eu vou ficar firme no Senhor, eu não vou desistir, e ele permanece, ele fica firme, mas se chega um elogio, derruba. Chega um elogio, agora ele começa a achar que ele é mais que os outros. Chega um elogio, agora ele começa a tratar as pessoas de forma diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe por quê, amado? Eu ouvi isso, ou eu li isso, alguém me disse, eu não me lembro agora, mas quando eu estava, acho que em Capão ainda, alguém me disse assim, se o inimigo, ou se o teu inimigo, não te destruir com críticas, ele tentará fazer isso com elogios. Vou repetir. Se o nosso inimigo não nos destruir com críticas, com acusações, ele vai tentar fazer isso com elogios. Nossa, você é tão bom, você é tão incrível, você é melhor que todo mundo, você é o cara. Toma cuidado com os elogios, amado. Aqui eu estou falando com todo o temor da minha alma, porque eu também preciso me proteger disso. Cuidado. Cuidado com elogios do tipo, você faz melhor do que os outros. Não tem ninguém igual a você. Cuidado. Não estou dizendo que a gente não possa ouvir, que isso não seja bom, que isso faz parte. Mas toma cuidado. Aí o que Ezequias fez, amado? Ezequias, por causa de um elogio, por causa de um presente, por causa de cartas de parabenização, dizendo, parabéns, Ezequias, você venceu uma cura invencível, você superou uma crise insuperável, você está vivo, você é incrível. Ezequias fala assim, entrem aqui, deixa eu mostrar todos os meus tesouros. Vamos ler novamente isso? Verso 2. Ezequias alegrou-se com isso. Ezequias ficou entusiasmado com os elogios, ficou entusiasmado com o presente. E mostrou aos mensageiros a sua casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, as especiarias raras, bem como todo o seu arsenal e tudo que encontrava em seus tesouros. Olha essa expressão no final, irmão. Nada houve de valor em sua casa real ou em todo o seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Para quem que ele está mostrando primeiramente, irmão? Ele não está mostrando para um aliado, ele está mostrando para um inimigo. Para quem não sabe, Babilônia aqui ainda não era, o Israel não estava subjugado à Babilônia, a Babilônia ainda não tinha levado eles ao cativeiro, mas aqui é uma primeira porta que se abriu. A Babilônia aqui descobre como é que é Israel, quais são suas armas, quais são suas forças, onde estão seus tesouros. Irmão, preste atenção que hoje nós vivemos uma sociedade, um mundo que expõe demasiadamente as suas particularidades. Eu estou falando isso mais uma vez, repito, com todo o temor de Deus, eu não estou aqui para corrigir ninguém.
Eu estou aqui para nós sermos edificados pela palavra de Deus, amém? Mas toma cuidado com o quanto você tem exposto da sua vida, dos seus tesouros. É gente que expõe o casamento na internet. É gente que expõe os filhos na internet. É gente que expõe sua casa na internet. É gente que expõe seus bens na internet. E eu estou falando internet, mas poderia ser para qualquer outra coisa. Irmão, tem gente que conta a sua vida para todo mundo e depois reclama de fofoca. Eu vou dizer de novo. É gente que conta a vida particular para todo mundo e depois vai reclamar de fofoca. Ai, não sei quem falou de mim, mas por que falou? Porque você contou para todo mundo, irmão. Ah, mas é que eu confiei. Você está confiando errado, em pessoas erradas. Em qualquer pessoa. Ei, irmão, a tua casa e os teus tesouros são para você e tua família. E Deus. E pessoas extremamente selecionadas. Não é para todo mundo. Ezequias não poderia ter dito para os mensageiros da Babilônia, dito assim, entre aqui. Não, ele podia ter dito, obrigado pelo presente, obrigado pela carta, agradece o rei, que eu não lembro o nome, que é um nome diferente. Isso, obrigado, é que é um nome bem diferente mesmo, né? Bonito. Mas ele está dizendo, não vou entrar, agradece o rei, mas não vai entrar. Por quê? Porque aqui dentro, os meus tesouros é só para quem está comigo. Ei, os meus tesouros é só para quem está comigo. Vou dizer mais uma vez, os meus tesouros é só para quem está comigo, é só para quem eu confio, é só para quem eu conheço. Não é para todo mundo saber quais os tesouros que eu tenho. Quem está me entendendo, diga amém. E é diante disso, amado, que a gente precisa entender que a gente não pode abri-los, mas a gente deve preservá-los. Só abra os teus tesouros para quem tem a capacidade de preservá-los tanto quanto você preservaria. Você quer confiar em alguém para abrir o teu coração? Existem homens e mulheres de Deus nessa casa. E em muitas outras também. Existem homens e mulheres que já provaram na sua vida, no seu caráter, em tantas circunstâncias que são confiáveis. Mas tem gente contando para colega de empresa, problema no casamento. Isso é loucura, irmão. É gente contando na escola, aí jovens contando na escola, problemas que estão enfrentando dentro de casa, com a família. Eu vou falar, mas assim, lógico, não vou citar nome. Na faculdade, uma das jovens, minhas amigas, que a gente fazia trabalho juntos, eu e mais um grupo de pessoas, se não me engano, foi um dos últimos anos já da faculdade. Ela chegou um dia para mim e falou assim, eu não aguento mais meus pais. Sim, ela já estava um tempo querendo conversar, não dava certo, um dia no intervalo a gente conversou. E ela disse assim para mim, Jairo, eu estou pensando seriamente em ir embora de casa, porque eu não aguento mais meus pais e o meu namorado quer fugir comigo. Ou eu quero fugir com ele, não me lembro agora. E aí ela falou isso para mim dizendo assim, hoje eu estou voltando para casa, eu vou arrumar minhas coisas e amanhã cedo ou essa madrugada eu estou indo embora de casa. Aí quando ela falou isso eu disse assim, por que você está me contando isso? Daí ela disse, porque eu confio em você. Eu sei que você vai poder me dar uma boa solução ou um aconselhamento, um conselho. Eu disse, eu posso ser sincero com você? Ela falou, pode. Falei, há quanto tempo você conhece esse cara? Eu não lembro. Já faz tempo isso. Ela, se não me engano, eram alguns meses. Não dava um ano. Eu falei assim, quanto tempo seus pais te conhecem? Ela falou, desde que eu nasci, tenho tantos anos. Falei, então, você vai trocar alguém que te conhece há 20 tantos anos para alguém que não te conhece faz um ano. E você vai fugir com ele? Você tem certeza disso? Aí ela, acho que meio que caiu a real. Daí ela falou, eu não tinha pensado nisso. Falei, então pensa. Eu não estou falando para você desistir do seu namoro. Não estou falando que seus pais estejam certos em todas as correções que eles te fazem. Mas são os teus pais, eles te amam. Você nem tem certeza se esse cara que está contigo te ama de verdade. Você está só com ele faz um ano, nem isso. E eu estou te contando tudo isso, amado, porque não sou melhor do que ninguém, mas graças a Deus ela me procurou. Imagina se essa menina tivesse procurado qualquer outro ou muitos outros que ali estivessem na faculdade. Eles teriam dito, foge mesmo. Curta a vida, vai fazer o que der na telha. E graças a Deus, no outro dia ela estava lá na faculdade falando, eu fiquei em casa, conversei com os meus pais, está tudo resolvido. Então por que eu estou dizendo isso? Porque, amado, não é todo mundo que a gente tem que abrir nosso coração. Não é todo mundo que a gente tem que contar os nossos tesouros, as nossas lutas, as nossas aflições e até mesmo as nossas alegrias. Irmão, quanta gente que já ganhou na loteria e morreu pouco tempo depois. Porque nem quem convivia com essa pessoa ganhando loteria era confiável o suficiente para conseguir conviver com isso, matou, para ficar rico, para ficar com dinheiro. Quanta gente?
Por que eu estou dizendo isso? Porque tem tesouros que não é para ser contado, não é para ser compartilhado, é para ser guardado. Quem está me entendendo? E diante disso tudo, eu quero ir para a Bíblia também, mais uma vez, para nós lembrarmos de alguns textos. Não vamos ler, mas só para a gente lembrar que em 2 Reis, melhor dizendo, capítulo 4, o profeta Eliseu vai contar aqui duas histórias. Vai narrar-se a partir e através da vida do profeta Eliseu, duas mulheres são impactadas, transformadas, têm as suas vidas transformadas. Sendo a primeira delas uma mulher que vai chegar a Eliseu dizendo assim: o meu marido, seu servo, da escola de profetas, morreu. E agora nós não temos com que pagar as contas e os cobradores estão na porta de casa querendo levar meus filhos embora. E quando Eliseu ouve isso, diz assim: o que queres que eu te faça? O que tens em casa? Ela vai dizer assim: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Aí, olha o direcionamento de Eliseu. Eliseu vai dizer assim: vai para casa, pede vasilhas vazias, não poucas. Para quem? Para quem você quiser. A vasilha, você pede para quem você quiser. Pode ser para vizinho, pode ser para amigo, pode ser para parente, pode ser para quem você nem conhece, só pede. Tem vasilha? Me arruma, me empresta. Pode pedir vasilha para quem você quiser. Mas depois que você pegar as vasilhas, põe para dentro de casa. Traz seus filhos para dentro de casa. Fecha a porta. E então o milagre vai acontecer lá dentro. Sabe por quê? Porque o profeta Eliseu está dizendo assim: o mesmo problema que começou em casa é o mesmo problema que vai ter a solução dentro de casa. Aí o profeta Eliseu opera esse milagre, né? Acontece o milagre na vida dessa mulher. Passado algum tempo, uma outra mulher denominada, conhecida como Sunamita, vai fazer um quarto para o profeta Eliseu. E quando esse profeta está indo, voltando da casa dessa mulher, um dia o filho dessa mulher morre, falece. E vai dizer o texto que ele falece nas pernas, no colo dessa mãe. E quando essa mãe, que agora está com o filho morto, ela deixa dentro... Olha esse texto, amado. Ela deixa o filho dentro de casa morto. Não é que o filho estava doente, não é que o filho estava fragilizado, não. O filho morto, dentro do quarto. E ela sai em caminho em direção ao profeta Eliseu. Mas no meio do caminho um monte de gente para. Um monte de gente começa a perguntar para ela: e aí, Sunamita, vai tudo bem? O que ela responde? Vai tudo bem. Como assim, irmão? Uma mulher que está com um filho morto, dentro do quarto, está dizendo para todo mundo que pergunta: vai tudo bem? Vai tudo bem. Ai, ela é uma mentirosa. Pastor, eu só conto para as pessoas porque eu gosto de ser transparente. Ah, irmão, para de desculpa. Você gosta de falar da sua vida mesmo. Porque a Sunamita aqui, ela não está mentindo. Ela só entendeu algo. É o profeta que falou que o meu filho nasceria. É o profeta que tem poder para restaurar o filho que se perdeu. Do mesmo jeito que eu acredito que o profeta tem a palavra para declarar e o meu ventre passar a ser fértil ou ter um filho, é o mesmo profeta que tem autoridade para declarar e o meu filho ressuscitar. Então eu entendo quem tem poder para fazer. Então eu não conto para ninguém que não pode mudar minha solução, não pode trazer solução. Eu não conto para ninguém que não pode mudar minha vida. Se tem alguém que só vai perguntar porque está curioso, não adianta nada eu contar. Então eu não conto. Eu só conto para quem pode resolver. Ela está dizendo: vai tudo bem. Por que ela está falando que vai tudo bem? Ela está mentindo? Não, ela só está dizendo: não adianta eu te contar qual é o problema que eu estou enfrentando. Você pode ressuscitar meu filho? Não pode. Então você não precisa saber. Tem gente lá, no nosso convívio social, que pode mudar muitas das vezes e restaurar nosso casamento? Às vezes, na maioria das vezes não. Tem gente lá que pode revolucionar a nossa vida? Não. Então por que a gente fica contando? Se eles não podem mudar nada. Agora, quando eu chego diante daquele que pode, dobro o meu joelho e começo a dizer: Senhor, está doendo, está difícil, eu não estou aguentando mais, eu estou triste, lá em casa está difícil, eu preciso de restauração no meu casamento. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que Ele pode, 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 eu sei que Ele pode. E o maior de todos os exemplos, Jesus Cristo. Bom, Jesus Cristo também teve seu tempo de crise, também teve, no bom sentido, né, no melhor dos sentidos, também teve seu momento de dificuldade. E no seu principal momento de dificuldade, no Monte Getsêmani, vai dizer que ele está orando e a angústia é tanta, hoje até o pastor José Jorge comentou sobre isso, e a angústia é tanta que ele começa a suar gotas de
Ah, irmão, para chegar ao ponto de suar gota de sangue, imagine o tamanho da aflição e da opressão que Jesus vivia. Imagine o tamanho da angústia que estava no coração de Jesus. Agora deixa eu te perguntar. Tinha uma multidão no Getsemane olhando Jesus sofrer? Chorar? Suar sangue? Tinham 3 homens. Pedro, Tiago e João. Só os mais próximos. Sabe por quê? É Jesus dizendo, as minhas fragilidades eu só exponho para Deus e para aqueles que são mais próximos. É Jesus dizendo, na hora que eu for crucificado, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver meu sofrimento, mas ali tem um propósito. Mas enquanto eu estou aqui orando, enquanto eu estou aqui buscando ao Senhor, eu estou frágil, mas eu estou diante daquele que pode mudar. Eu estou diante daquele que pode responder. Eu estou diante daquele que me ouve, aquele que me atende, aquele que me conhece. E aqueles que estão mais próximos de mim podem participar da minha dor. O restante não precisa nem saber. Então, irmão, aprenda. O seu tesouro é precioso demais para ficar exposto. Diga assim comigo, meu tesouro é precioso demais para ficar exposto. Diante de tudo isso nós entendemos essa mensagem. Ezequias ele cometeu esse grande erro. Ele colocou mensageiros da Babilônia dentro do seu palácio para conhecer todas as suas riquezas, para conhecer todas as suas armas, para conhecer tudo. Ele apresentou tudo. Ele expôs tudo. E aí chega o profeta Isaías. E o profeta Isaías vai dizer então, vamos ler comigo? Então o profeta Isaías, verso 3, foi ao rei Ezequias e questionou, o que disseram estes homens, de onde vieram? Ao que Ezequias lhe respondeu, ora, eles vieram de uma terra distante, da Babilônia, para visitar-me. Verso 4. Diante disso o profeta indagou o que viram em seu palácio. Olha a visão já do profeta, olha o discernimento do profeta. O que eles viram aqui? Eles vieram, ok, eles vieram da Babilônia, sim, o que eles vieram fazer? O que eles viram? Aí o rei vai responder, viram tudo que tinha na casa real. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha apresentado. Olha a palavra agora dura de Isaías, do profeta. Então Isaías declarou ao rei Ezequias, ouve a palavra de Yahvé, ou do Senhor dos Exércitos. Dias se aproximam em que tudo que há no teu palácio, e que os teus antepassados entesouraram até a este dia, será levado para a Babilônia e nada será deixado. Sabe o que Isaías está dizendo? Sabe tudo que você construiu? Pior do que isso, sabe o que os teus antepassados construíram? Sabe o que o reinado de Israel até hoje, tudo que foi construído até aqui, conquistado, trazido, ajuntado, guardado até aqui, por causa dessa decisão tua de deixar eles entrarem, tudo isso aqui será levado. Misericórdia, né, irmão? Você já viu gente que teve a vida destruída, um casamento destruído, tudo que tinha e tudo que poderia ter se tornado destruído, só porque abriu uma brecha. Porque um dia disse para alguém assim, entra aqui, vem ver. Ah, vem aqui conhecer o que eu tenho. Ah, vem aqui, deixa eu te apresentar tudo que eu tenho. Cuidado, irmão, cuidado. Mas eu não quero terminar assim. Eu não quero terminar com as pessoas dizendo, uau, que palavra dura. Nossa, então e agora? Eu já fiz isso muito, eu já errei demais, eu não sabia que era assim, eu não tinha percebido quanto isso é importante, eu errei. Então eu quero te dar uma outra palavra e nós encerramos essa noite. Porque o mesmo profeta Isaías, que disse tudo será levado, tudo será perdido, agora é o mesmo profeta que no capítulo 43, e se você puder, abra comigo, Isaías 43, versos 13 ao 15. Isaías o mesmo que disse assim, acabou, vai tudo ser levado, todo mundo será levado ao cativeiro, todos os bens, tudo que tem em Israel será levado, inclusive os próprios jovens serão eunucos na Babilônia, um deles inclusive muito conhecido, 4 deles muito conhecidos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas então chega-se uma nova palavra. Sabe por quê? Porque Deus ele tem restauração, Deus ele tem restituição, Deus não desiste dos seus, Deus ama aquele que o ama. E Deus pode reconstruir e restaurar. Verso 13 vai dizer assim, ainda antes que houvesse dia eu era, ou eu sou. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Verso 14. Assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos que de lá farei embarcar como fugitivos, isso é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriaram.
vangloriavam. Verso 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, Criador de Israel, o vosso rei. Sabe o que Deus está dizendo por boca do profeta? O mesmo Deus que abriu a ferida é o mesmo Deus que vai fechá-la. O mesmo Deus que vai deixar esse reinado da Babilônia chegar e levar tudo. É o mesmo Deus que vai trazer restituição e trazer o povo de volta depois de um tempo. Sabe o que Deus está dizendo para pessoas aqui hoje? Você pode ter errado, você pode ter aberto os seus tesouros a pessoas que não deveria. Pode ser que isso tenha estragado muita coisa. Mas eu sou o Deus que restaura, eu sou o Deus que redime, eu sou o Deus que reconstrói, eu sou o Deus que recomeça, eu sou o teu Deus, o Deus de Israel, eu te amo, eu te sustento, recomeça, 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 recomeça. Mas irmão, a partir de hoje, recomeça certo. Se vai reconstruir, se vai restaurar, se vai recomeçar, recomeça certo. Aprenda. Não abra novamente os teus tesouros, porque Deus vai te dar novos tesouros. Porque Deus vai te dar restauração no teu lar, na tua casa, na tua família. Deus pode reconstruir, Deus pode te dar uma nova loja, um novo empreendimento, um novo comércio, você que teve que fechar. Deus pode restaurar, Deus pode reconstruir, Deus pode abrir novas portas. Deus pode restaurar o teu lar, o teu casamento, a tua família, a aliança dentro de casa. Deus pode, quem crê que Deus pode? Mas quando Ele fizer, irmão, e Ele vai fazer, toma mais cuidado. Aprenda com essa lição, com essa palavra. Amém? Coloque-se.